Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus nosso Pai estejam com todos. Abra sua Bíblia junto comigo. Na carta que Paulo escreveu aos Filipenses em seu capítulo 4, nós vamos ler apenas o versículo 4. Eu convido todos a ficarem em pé para a leitura desta palavra. Filipenses 4:4, o tema da mensagem desta manhã, alegria. Vamos falar todos juntos? Alegria é o tema da mensagem dessa manhã. A palavra de Deus nos diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade de lermos, de estudarmos, de explanarmos, meu Deus, de nos alimentar da sua palavra. E é isso que nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Alegria. A mensagem dessa manhã não se propõe a falar da alegria que passa, daquela alegria que você e eu sentimos quando alguma coisa acontece. Por exemplo, eu fiquei muito alegre quando a minha bebê nasceu. Foi um momento de muita alegria para mim. Mas não é sobre essa alegria que eu estou dizendo. Não é sobre a alegria que você tem quando seu time ganha. Não é a alegria que você tem quando algo material que você esperava acontece. Não é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a alegria que a Bíblia ensina. Há aproximadamente umas 4 décadas atrás, um poeta chamado Gioia Júnior escreveu uma poesia por título Jesus, a Alegria dos Homens, e eu separei aqui uma estrofe para declamar aos irmãos. É mais ou menos assim: nessa hora de incerteza, de cansaço e de agonia, nessa hora em que de novo a guerra se pronuncia, neste momento em que o povo não tem rumo nem tem guia, ó Jesus, agora e sempre, Tu és a nossa alegria. E faz muito tempo, umas 4 décadas atrás, este poeta escreveu e ele já está na glória, inclusive. O apóstolo Paulo, aqui na carta que ele escreve aos Filipenses, ele enfatiza sobre essa alegria e ele aconselha aquela igreja a se alegrar. Enfatiza, ratifica, alegrem-se no Senhor. Louvem ao Senhor. Na sequência do capítulo 4, o apóstolo vai dizer: olha, não fiquem inquietos com coisa alguma. A alegria, irmãos, oferecida pelo Senhor é uma resposta espiritual que damos às tristezas. Não é uma alegria sustentada em um sentimento ou em uma emoção. O texto de Filipenses não fala de uma alegria que depende de alguma circunstância. O texto de Filipenses, e ao longo da palavra de Deus, fala de uma alegria que provém do Espírito Santo, que provém de Deus. Se você é um salvo em Jesus Cristo, você é alegre, é a palavra de Deus quem diz. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o gomo do fruto do Espírito, número 1, qual é? Amor. Número 2, alegria. Se você é um crente no Senhor Jesus, você é alegre, porque o Espírito Santo habita em todo aquele que confessou Jesus como Senhor. Irmãos, nós temos muitos motivos para sermos alegres. Muitos motivos. Mas o principal de todos, em primeiro lugar, que o Senhor quer chamar a sua atenção nessa manhã, é pela sua salvação. Em Salmos capítulo 35, versículo 9, o salmista diz lá o seguinte: e a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. A salvação, irmãos, que habita em nós através da pessoa de Jesus. Essa salvação deve proporcionar em nós uma alegria que não passa. Quando nós estivermos tristes,
quando nós estivermos diante de uma situação terrível, quando nós estivermos diante de um imprevisto, lembremos, somos salvos em Jesus Cristo. Vamos nos alegrar, nós temos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vamos nos alegrar, a morte que reinava em nossa vida caiu e hoje nós temos vida e uma vida chamada de eterna. Vamos nos alegrar, nós não vamos mais para o inferno, nós vamos morar para sempre no céu de Deus, porque nascemos novamente. Vamos, irmãos, nos alegrar, porque Cristo proporcionou em nós uma mudança profunda de pensamento, de sentimento, que vai trazer como consequência uma mudança de atitude, aquela percepção clara de que somos novas criaturas e de que nós não andamos mais de acordo com as circunstâncias dessa vida. Nos momentos de maior tristeza, vamos nos lembrar que nós somos de Jesus, somos salvos por Jesus, vamos morar com Jesus para sempre no céu. Irmãos, nos meus maiores momentos de tristeza, eu me lembrei disso. E o Senhor me abençoou ricamente, fazendo com que a alegria que já habita em mim florescesse. E com certeza, cada um aqui tem pelo menos um testemunho para contar de algo, de um problema que surgiu. E ao se lembrar de que era salvo, ao se lembrar de que era redimido, encheu-se o coração de alegria. Ninguém tirará de nós a salvação. Nós podemos perder entes queridos, nós podemos perder emprego, nós podemos perder saúde nessa vida, nós podemos perder tudo, mas a salvação em Jesus nós jamais perderemos. E se isso não alegrar o nosso coração, o que mais alegrará? Nada. O Senhor nos chamou aqui nessa manhã para lembrar que nós temos uma razão primorosa para estarmos, para sermos alegres. O diabo não tem poder para roubar a salvação, pecado nenhum tem poder para roubar a salvação. A nossa vida eterna é garantida na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. E por isso nós devemos manifestar essa alegria. Em Lucas 10, 19 e 20, Jesus disse aos seus discípulos: eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Jesus disse que nós devemos nos alegrar antes de qualquer coisa, por ter os nossos nomes escritos no livro dos céus. Já pensou? No dia em que nós tomamos uma decisão ao lado de Jesus, o nosso nome foi escrito nos céus. Qual é o nome da senhora completo, irmã Dalva? Dalva Mota Maia. No dia em que a senhora recebeu a Jesus Cristo, no céu foi escrito Dalva Mota Maia. Que maravilha, irmãos! Se o seu nome é cumprido, não fique preocupado, foi escrito inteirinho lá nos céus. Não há alegria maior do que essa. Somos salvos em Jesus Cristo. Eu me lembro, aos 6 anos de idade, pastor Manuel Alves pregou uma mensagem que eu não lembro de absolutamente nada dessa mensagem. Mas eu me lembro que quando ele perguntou quem quer Jesus, eu falei, eu quero. Fui lá na frente, orei, confessando Jesus como Senhor da minha vida aos 6 aninhos. E o meu nome foi escrito nos céus. Irmãos, que privilégio, o seu nome foi escrito no céu. E se você está aqui nessa manhã e ainda não tem certeza de sua salvação, confesse Jesus hoje e tenha o seu nome escrito no céu também. Você descobrirá a verdadeira, real, profunda e eterna alegria que é ter Jesus como Senhor e como Salvador. É maravilhoso ser salvo. É uma alegria ser salvo.
E como o salmista diz, nós devemos nos alegrar na salvação que temos. De novo, podemos perder tudo. Tudo. Há uma coisa que jamais nós perderemos: a nossa salvação em Jesus Cristo. Mas o salmista continua: nós não devemos ter a alegria apenas pela salvação, embora a salvação já seja motivo suficiente. Mas em Salmos 68:3, o salmista diz assim: mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Em Filipenses capítulo 4, versículo seguinte, diz assim no versículo 5: perto está o Senhor. E não nos alegra saber que o Senhor está perto? Não nos alegra saber que estamos na presença do Senhor, de que nós falamos e Deus ouve, de que Deus fala e nós ouvimos? Portanto, vamos nos alegrar, porque a verdade inquestionável é: o Senhor estará para sempre conosco, aqui nessa vida e no céu. O Senhor, para cuidar de nós, não manda um anjo. O Senhor, para cuidar de nós, vem pessoalmente. Não é um anjo que cuida de nós, não é um anjo que é dono dessa igreja, não. O dono dessa igreja é Jesus, e é na presença de Jesus que estamos, e é na presença de Jesus que estaremos sempre. Em Salmos 16:11, a palavra de Deus diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmos 16:11. Para que sair da presença do Senhor? Nós não sentimos a presença do Senhor quando estamos em pecado, mas o Senhor continua ali. Por isso, irmãos, nós devemos andar em retidão de coração, para que, além do fato de Deus estar presente, a gente sinta a presença do Senhor. É por isso que o Senhor nos chamou a conhecer a sua vontade essa semana. Por isso que o Senhor nos chamou a orar essa semana, a ler a palavra essa semana. E como consequência disso, nós tomaremos algumas atitudes, como examinar os sentimentos, como ouvir conselheiros, e tudo isso resulta em uma obediência ao Senhor. Uma obediência não superficial, mas uma obediência por um entendimento profundo de que estar na presença do Senhor traz uma alegria espiritual, como resposta a qualquer tristeza dessa vida. Salmos 35, a palavra de Deus diz lá que a tristeza tem prazo de validade, dura a noite. E eu gosto muito dessa ilustração, porque qual tipo de noite nós vamos passar? Porque quando nós dormimos, e dormimos bem, não parece que a noite passa rápido? Conheço muitos aqui que amam aquele alarme de 5 minutinhos depois. Mas quando nós dormimos ou deitamos ansiosos, preocupados, tristes, e nós não conseguimos dormir, quanto tempo será que dura essa noite? Qual é a sensação? Você deita 10 horas, não consegue, parece que passou uma eternidade. Você olha no relógio, 10:03, depois 10:08, depois 10:27, não passa a noite. É essa a sensação. E eu gosto muito de aplicar aquele texto, porque quando eu passo essa noite, esse momento de tristeza, descansando no Senhor, a sensação que eu tenho é que essa noite passou rápido, porque a alegria, como resposta espiritual à tristeza, vem logo pela manhã. A Bíblia fala que a tristeza tem prazo de validade, mas a Bíblia fala que a alegria não. A alegria durará por toda a eternidade, porque a alegria tem nome, a alegria se chama Jesus Cristo. Jesus é a nossa alegria, Jesus é o resultado da ação do Espírito Santo em nossos corações. Jesus
é a nossa alegria. Por isso que quando nós respondemos com alegria, nós nos fortalecemos em sua presença, desconstruímos em nós uma imagem falha, terrível, que nós muitas vezes temos de nós mesmos, nos esquecemos muitas vezes de que nós somos transformados por Jesus Cristo e, portanto, somos alegres. Não é estamos alegres, nós somos alegres. Somos. Salmos 97:11, a palavra de Deus diz assim: nos chama para a retidão, para que a alegria do Senhor se multiplique e a luz seja difundida. É o que a palavra de Deus nos fala, irmãos. Para estarmos na presença do Senhor, para sentirmos a presença do Senhor, precisamos levar a nossa vida espiritual a sério, porque em pecado não há alegria. No pecado não há alegria, definitivamente não há. Mas na presença do Senhor, nós folgamos em alegria, há muita alegria. Qual é o resultado disso? Salmos, capítulo 100, versículos 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, vou ler o salmo todo. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e não nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Ou seja, nós devemos e vamos servir ao Senhor com alegria, e cantar louvores ao seu nome como resultado dessa alegria proporcionada pela salvação, por estarmos na presença dele. Eu amo quando a igreja canta forte. É maravilhoso quando o povo de Deus louva o nome de Jesus com força, porque manifesta essa alegria. Eu amo ver a fisionomia dos nossos irmãos coristas quando estão cantando. Eu amo ver. Sabe, irmãos, nós não temos motivos para nos alegrar neste mundo. São muitas notícias ruins. A violência tem crescido, o desemprego tem crescido, a miséria tem crescido, novas doenças. Tudo isso profetizado por Jesus em Mateus 24:7. Tudo já está avisado. No mundo nós não temos alegria. É por isso que nós devemos nos voltar a Jesus e à sua presença, dedicando a nossa vida a Jesus, porque assim nós viveremos o fruto do Espírito chamado alegria. E aí o povo não vai entender. Por que o crente está cantando em meio a tanta luta? Porque tem Jesus. Por que o crente sorri diante do caos? Porque tem Jesus. Estava em uma igreja e uma família foi assaltada. A mãe e 2 crianças. E ficaram com os bandidos durante algumas horas, num sequestro relâmpago. E interessante que aquela irmã com as suas 2 filhas começaram a louvar ao Senhor e a cantar. E começaram a cantar, louvar a Deus. Os bandidos ficaram comovidos. Não devolveram nada, mas ficaram comovidos. Ajudaram, deixaram o carro, enfim, fizeram algumas coisas. Continuaram roubando, bandidos. Mas os bandidos mesmo se tranquilizaram. E eu fico pensando, um crente cantar numa situação como essa. Eu fico imaginando não, eu presencio num velório de um filho de Deus, num momento de tristeza, os crentes cantando. Eu avisto uma terra feliz, cantando as consolações do Espírito Santo. E por quê? Porque a alegria oferecida por Jesus inunda o coração.
As lutas vão continuar, as dificuldades vão continuar, mas nós vamos responder a elas com a alegria, fruto do Espírito Santo do Senhor. Portanto, vamos nos alegrar, povo de Deus. Somos salvos, estamos na presença do Senhor e vamos servi-lo com alegria. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Que Deus nos abençoe. Amém. Como é que está seu coração nessa manhã? Batido, aflito, desanimado, desgostoso, descrente da vida. Enfim, como é que está o seu coração? Está alegre? Em Deus há muito mais alegria. Em Deus há muito mais força. E não importa como seu coração esteja, a mão direita do Senhor, como disse a palavra do Senhor, a abundância, a fartura de alegrias. Nele nós temos a alegria que precisamos para não andar cabisbaixos, mal-humorados, descrentes da vida e do mundo, mas em Cristo há alegria para nós prevalecermos a despeito desse mundo de tanta tristeza. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, busque a Deus. Não é de nós, é de Deus que precisamos. Não está em nós, é em Deus que está a alegria e tudo o que precisamos. Será que há alguém aqui que precisa dessa visitação poderosa do Senhor? Faça um sinal, nós vamos orar por você. Deus abençoe, amém. Deus abençoe, amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. Louvado seja Deus. Na galeria, pessoas assim, amém. Deus abençoe. Será que temos alguém aqui que entendeu que Cristo é a única esperança para a sua vida, que só Jesus Cristo tem poder para salvar e mudar a sua vida? Você quer entregar sua vida a Jesus como seu Salvador? Faça um sinal em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Nessa manhã, eu quero entregar minha vida a Cristo. Alguém assim? Só Jesus Cristo salva e só Ele pode dar essa alegria. O mundo jamais dará. Não pode dar, mas Jesus pode. Alguém assim? Faça um sinal em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por este momento. Obrigado pela palavra do Senhor. E que o Senhor, meu Deus, abençoe esses irmãos que ergueram suas mãos. Que, meu Deus, eles possam renovar em Ti alegria, força, esperança e vigor. Ser com aqueles pela internet, meu Pai, que estão acompanhando essa transmissão, que eles também sejam visitados pelo Senhor. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Vamos colocar em pé.